Estamos começando o nosso programa O Povo de Deus. E hoje temos a alegria, grata satisfação de acolher alguns seminaristas da Diocese de Caxias, o Rafael, o Rodrigo e o Domingos, que vão falar um pouco para nós a história de sua vocação, a sua experiência pastoral. Queridos seminaristas, sejam bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui nos estúdios da TV Rede Vida e Rádio Vida. É uma alegria muito grande saber que vocês são esse, não só o futuro da Diocese, mas já o presente da Diocese de Caxias, que anunciam a palavra, evangelizam, disseram sim a Deus. Hoje você vai ficar conhecendo melhor como é a vida de um seminarista, um pouco de sua história. Quem sabe você será um futuro seminarista, ou você vai conhecer a vida daquele que vai ser talvez o seu pastor, o seu pároco, o amigo primeiro na sua comunidade. Bem-vindos, se sinta à vontade. Você, Rodrigo, que está com o microfone na mão, apesar que esse microfone é missionário. Então, Rodrigo, sua cidade, qual é mesmo? É Graçaranha, padre. Eu sou natural de Graçaranha, mas fui enviado para o seminário por Gonçalves Dias, né? Porque na época Graçaranha não era paróquia ainda, né? Então depois teve todo o processo, né, de ereção canônica que passou a cidade Graçaranha a ser paróquia. E no último censo, né, do IBGE, acabou que houve uma mudança nos municípios e o povoado no qual nasci, me criei, meus pais, passou para Graçaranha. Então, como seminarista também, acaba que, como nós temos que seguir aquilo que o município segue também, né? No caso de território, eu passei para Graçaranha. Fui enviado por Gonçalves Dias para o seminário, mas agora estou como seminarista de Graçaranha. Paróquia Nossa Senhora das Graças. Não tem muita briga não, porque Nossa Senhora das Graças de um lado, Nossa Senhora das Graças do outro. As duas são amigas. Pois muito bem. Rafael, você é natural aqui de Caxias, né? Conta aí um pouco aí, tua comunidade. Eu acho que o pessoal da tua comunidade aqui vai ficar muito feliz nesse momento, te vendo aqui na Rede Vida. Conta um pouco a história da tua comunidade aí, você que é da paróquia de São Benedito. Quando eu falo com alguém aqui da paróquia São Benedito, eu já disse, Padre Sebastião, depois eu disse contar, né? Eu sempre lembro de fazer assim. Mas hoje eu vou fazer para todas as cidades da Diocese de Caxias o coração afetuoso a todos vocês. A minha caminhada de iniciação cristã começou na comunidade de Santa Rita de Cássia, lá no bairro São Francisco. Fiz a minha preparação para a Eucaristia e logo também me preparei para receber o sacramento do Crisma. E eu era de uma comunidade, mas essa comunidade não era a minha comunidade na qual eu pertenço, né, que é a comunidade de Santo Expedito. E eu fui conhecer a minha comunidade de origem, de certa forma, porque é pertencente ao meu bairro, à minha comunidade, através de uma religiosa que foi fazer uma experiência pastoral lá no nosso bairro, Antenoviana, a irmã Nilda. Foi a partir dela que ela me apresentou à comunidade e ela me lançou o convite para me ser catequista de Crisma. E logo para mim isso foi um desafio porque eu não tinha nenhum tipo de formação, de preparação para catequista, mas ela me lançou esse desafio e logo eu aceitei. E a partir disso eu comecei a conhecer a minha comunidade, do meu bairro, porque antes eu era do bairro São Francisco, fazia parte lá na comunidade Santa Rita, e comecei a frequentar, participar e me tornei um catequista lá na minha comunidade, que hoje é Santo Expedito. Parabéns, e Santo Expedito. De vocês nasceu uma forte vocação e é interessante o seminarista não vem assim do céu, sai do meio da comunidade, vai para o seminário, depois a igreja envia novamente para o meio do povo. As vocações nascem nas famílias, em nossas comunidades, em nossa cidade, em nossos bairros. Domingos,
É bom, essa palavra Domingos vem do Dominus, que significa Senhor, né, do latim, Dominus. É o Domingos. Sua cidade é? Eu sou de Senador Alexandre Costa. Senador Alexandre Costa, é interessante, quando eu passo por ali, que era o antigo Espírito Santo, né? Espírito Santo. Fico pensando, mas como é que vão tirar um nome tão bonito, Divino Espírito Santo, para colocar o nome de uma pessoa? Senador, que ótimo, é o nome de uma pessoa assim que contribuiu com o nosso Maranhão, com o nosso Brasil, mas é sem igual assim, ter o nome de Divino Espírito Santo. Mas vocês lá são bem devotos mesmo do Espírito Santo, né? Ah, somos sim. Inclusive a paróquia, né, o Divino Espírito Santo, que já tem 11 anos de criação canônica. Apesar de ser uma paróquia tão nova, mas já tem vocações. Deus chamando santos homens para a missão. Pois é, que bom. Mas eu gostaria que vocês contassem um pouco a história da vocação, né, de vocês. O Rafael começou a falar um pouco. Rafael também é formado em letras, né, Rafael? Então, Rafael, conta pra gente como foi o teu encontro com Deus. Eu sempre costumo dizer, toda vocação é uma grande história de amor com Deus. Deus nos chama e a pessoa responde. A própria palavra vocação, que vem do latim, o vocare, quer dizer chamado. Deus nos chama e alguém responde. Na Bíblia a gente lembra tantas vezes que Deus chamou, que Deus se encontrou, a vocação de Abraão, de Moisés, a vocação dos profetas, é sempre alguém que chama e alguém que responde. Essas pessoas que eu citei já estão no céu. Agora é a nossa vez de dizer o nosso sim. Como foi e como está sendo a nossa grande história de amor com Deus? A palavra está com você, Rafael. Assim que eu comecei a minha etapa de discernimento vocacional, eu me questionava muito como que Deus ele poderia chamar alguém como eu, né? Uma pessoa, de certa forma, simples e humilde, de uma família muito simples. E eu fui percebendo com o tempo a grandiosidade do amor de Deus por nós, que nós somos conduzidos pela graça de Deus. E essa graça de Deus que nos move. E eu fui entendendo isso também nesse processo de discernimento vocacional. Quando eu fui dando passos sobre a minha vocação e também sobre a minha formação cristã, uma das coisas que me cativou e que me levou a pensar melhor sobre o projeto de Deus para a minha vida foi perceber a beleza que a Igreja Católica é. E essa beleza me fascinou, de certa forma. E uma das coisas que eu sempre gostei foi de estar envolvido mesmo nas atividades pastorais da minha comunidade. Primeiro Santa Rita, depois Santo Expedito. E um dia, eu pensando comigo mesmo, eu fiquei imaginando como que eu poderia servir mais a Deus. Porque até aquele momento, eu ainda não tinha me sentido doado bastante a Deus e ao seu projeto de vida. Então, assim, eu pensei que me entregando a Deus completamente, verdadeiramente, eu pudesse, de certa forma, preencher ainda esse vazio e essa vontade que eu tinha de servir sempre mais e mais. E nessa minha fase de discernimento também foi uma fase um tanto que dolorosa, porque quando a gente dá uma resposta a Deus, uma resposta concreta, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Sonhos pessoais, da família, ou até mesmo do trabalho, do estudo. Porque assim que eu terminei minha faculdade, um ano depois eu ingressei no seminário maior, né? Ainda no mesmo ano, quando eu terminei, eu entrei no propedêutico, né? Tive toda a minha fase de discernimento vocacional com o Padre Mauro, na época, e desde então eu estou nesta caminhada e sempre mais e mais tendo esse desejo no coração de buscar servir a Deus e de me doar inteiramente ao projeto de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E, Rafael, como é que entra aí essa devoção também, essa amizade que você tem com Santa Teresinha? Todo mundo sabe que você tem uma amizade muito grande com Santa Teresinha.
Diz para a gente algum pensamento dela, o que é que você... Que devoção é esta, né? Com Santa Teresinha. Todos nós gostamos dos santos, é evidente, mas você é um amor assim, muito grande com Santa Teresinha. Conta para a gente como é que se deu também essa paixão, né? Tem uma frase dela que é muito comum, eu acho que quase todos conhecem, passarei meu céu fazendo bem sobre a terra. E uma das coisas que mais me cativa em Santa Teresinha, primeiro é a simplicidade dela, o cuidado que ela tem para com as coisas sagradas, as coisas santas. E ela, como ela tem um espírito poético, né, quem conhece os escritos de Santa Teresinha sabe da profundidade que ela tinha nas palavras, em escrever e de dirigir as palavras dela às pessoas. Isso foi me cativando, mas assim, eu posso dizer que a simplicidade de Santa Teresinha, o amor que ela tinha por Nossa Senhora, a devoção que ela tinha por Nossa Senhora, é que assim me chamou a atenção. E uma coisa também na vida dela que me marca muito é esse jeito dela de querer se lançar nos braços de Deus. Ela se fazia mesmo uma criança no colo de um pai que ama, que acolhe e que cuida. Então, essa profundidade espiritual de Santa Teresinha em querer estar sempre nos braços de Deus, essa simplicidade, humildade dela e essa beleza nas palavras dela, poéticas, é que me chama a atenção. Tem várias histórias sobre Santa Teresinha e uma delas é que ela estava naquele dia responsável pela cuidar da casa e também fazer refeição para as outras irmãs, que nos conventos as irmãs se revezam nos trabalhos, mas também ela quis cuidar um pouco do jardim, porque nos jardins dos conventos que leva todos os dias flores naturais para ficar lá no Santíssimo, como forma de amor a Jesus Cristo. Nunca bota flores artificiais, sempre naturais. E estava trabalhando e apareceu lá um menino. Ei, dona moça, como é seu nome? E ela trabalhando, e ele conversando, puxando história, e até que ela disse, menino, eu sou Teresinha de Jesus. O menino olha para ela, sorri, dá um grande sorriso, uma gargalhada mesmo e diz, e eu sou Jesus de Teresinha. Aí desaparece, né? Mas também é a doutora da igreja, também doutora da igreja, Santa Teresinha. E essa questão da missão dela, ela não saiu evangelizando de cidade em cidade, mas é a padroeira das missões. Você teria alguma coisa a falar nesse sentido? Santa Teresinha, ela foi sempre, na sua caminhada de fé e experiência com Jesus, ela foi sempre a devota do Santo Padre, né? Ela sempre teve esse compromisso espiritual de rezar pela igreja, pelos sacerdotes. E eu lembro que a primeira e única missão que ela fez, porque o carisma dela e da congregação dela é um carisma contemplativo, né, de sempre rezar pela igreja, pelo sacerdote. E a primeira missão que ela fez, ela viajou além fronteira, ela foi percebendo quão grandiosa e valorosa deveria ser esse compromisso de oração para com a igreja, os sacerdotes e os missionários. E parece estranho falar, mas ela era uma missionária contemplativa, uma missionária que, através da força da oração, ela acreditava que moveria a igreja, moveria a missão do sacerdote e a missão do Santo Padre. É interessante. É dito que a missão é feita com aqueles que patrocinam, né, claro, financeiramente, com os pés que partem e com os lábios que rezam. Uma mulher, uma freira que não sai do convento, é a padroeira das missões. Mas na igreja temos essas coisas, em virtude do poder da oração. Pois, Rodrigo, muito bem, vamos ver, obrigado, Rafael. Rodrigo, conta aí tua história de amor com Deus, né? Cada vocação é uma história de amor com Deus. Tem uma música que diz assim, seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir, numa luta desigual, tu travaste comigo, Senhor. Eu nunca aprendi a cantar. e a música termina dizendo assim,
e foi tua a vitória. Pois é. Você que está em casa, quando eu começar a cantar, você tampa os ouvidos. Pois muito bem. Rodrigo, conta a tua história de amor com Cristo. Ele já foi o vencedor, né? E quando começou, quais, enfim, conte aquilo que mais se marcou e te fez entrar para o seminário. Então, padre, tem outra música também, que é uma aclamação ao Evangelho, tenho certeza que todo mundo conhece, que diz... Olha, se lembrar da música, tem que cantar. A tua palavra, aí é com o senhor já. Depois que eu falar, o senhor vai nos proporcionar ouvir, né? O senhor cantando. Mas tem uma aclamação ao Evangelho que diz assim: a tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. E desde muito cedo, eu fui cativado pela beleza da igreja, ouvindo Rafael falar sobre essa paixão que ele criou, vendo a igreja e observando a igreja. Eu também, eu acho que todos os seminaristas, padres, em algum momento se sentiram cativados por isso, por esse amor e pela beleza da igreja. Porque assim, quem conhece, quem se deixa conhecer, seduzir pela igreja, não tem como não se apaixonar. É algo impossível. Não deixar se seduzir pela igreja. E foi assim, eu muito cedo, na minha caminhada vocacional, já com volta de 12 para 13 anos, 14, quando eu ia para a igreja, eu sempre fui convidado pela pessoa que era responsável na minha comunidade de origem, que é um interior bem pequeno, né, do município de Graçaranha, tem no máximo uns 50 famílias nesse interior. Sempre me convidava para fazer uma leitura, fazer uma reflexão acerca da leitura feita e tal. E, na época, o pároco da minha paróquia, que minha comunidade fazia parte, era Padre Mauro, que era a paróquia de Nossa Senhora das Graças de Gonçalves Dias. Primeira paróquia, inclusive, do Padre Mauro. E vendo o Padre Mauro indo sempre celebrar, estar presente na comunidade, que não era tão perto assim, ficava 40 quilômetros, né, da cidade, do meu interior para a cidade, era distante, ele ia poucas vezes, mas as vezes em que ele ia era muito marcante. Vendo ele celebrar, eu fui criando um amor muito grande pela pessoa do sacerdote, pela missão realmente do sacerdote. Aquilo que o sacerdote fazia, como que o sacerdote tratava as pessoas, como tinha que tratar, a forma com que se relacionava, o carinho, né, o afago. Então, aquilo foi me cativando realmente. E eu fiquei muito feliz porque iniciou com o Padre Mauro, né, nesse período de comunidade, e depois, quando eu fui fazer os encontros vocacionais, quando terminei o ensino médio, meu terceiro ano, por volta com 17 anos de idade, mais ou menos, o promotor vocacional da diocese era o Padre Mauro. Então foi uma alegria muito grande, porque foi como uma confirmação para a minha vocação aquilo dali. Então eu comecei, né, como eu disse, a partir dos 13 anos de idade, comecei a ir à igreja. A história é um pouco engraçada, porque minha mãe sempre me levava para a igreja, né? Tinha as celebrações aos domingos, e quando ela não ia, eu pedia: mãe, deixa eu ir para a igreja. E quando ela não ia, quando ela não estava lá na igreja, eu saía da igreja e ia correr com os meninos ao redor da igreja. Eu só entrava para a igreja quando ela estava, né? E certo que, a partir daí, ela foi indo com mais frequência para a igreja, para que eu não fosse sozinho, não ficasse correndo, atrapalhando a celebração. Mas aqueles momentos em que eu estava na igreja, aquilo foi me cativando. É certo que, quando eu saí de lá, né, da igreja, da comunidade, da minha comunidade de origem, né, foi assim... tive que me desapegar um pouco. Foi difícil, porque já tinha uma caminhada construída lá, de comunidade, com o povo de Deus, um povo que é santo, né, e que nos motiva, realmente, e que reza pela gente, que sempre nos acompanha. Então, foi uma caminhada assim, muito, muito bonita, que, graças a Deus, né, vem me sustentando cada vez mais no seminário. Claro que rezo sempre, mas eu conto sempre com a oração dessas pessoas, né, que
às vezes não estão próximas da gente no dia a dia, mas que nos acompanham, que a gente sabe que reza por nós, que cuida, né, da nossa vida espiritual, de certa forma, com as orações prestadas, né, com as orações que nunca cessam pelos padres, pelos seminaristas, porque se não fosse também as orações do povo de Deus, nós não conseguiríamos chegar, né, porque tudo, como disse Rafael também, tudo é graça de Deus. Então, minha caminhada foi basicamente assim. Eu sempre tive uma adesão muito grande ao sacerdócio, né? Tal que na escola, onde eu passava, as pessoas já me viam e diziam, se esse aí não for padre, eu não sei. E eu também, quando eu comecei minha caminhada, e sempre, em todos os lugares que eu ia, eu dizia para as pessoas, minha gente, eu não me vejo sendo outra coisa. As pessoas, mas pode ser que tu não se dê bem, pode ser que não seja isso que tu quer, tu é muito novo, não vai agora, deixa esperar mais um tempo. Se, minha gente, eu não me vejo fazendo outra coisa. Se Deus chamou, é porque Ele tem um propósito. Se não for para ser também, Ele vai acontecer alguma coisa que não vai ser. Mas Deus, ele tem um propósito para as nossas vidas. Como disse no sinal, a palavra de Deus ela é assim. Ela não passa por mim nem por nós sem deixar um sinal, né? Seja de adesão ou seja de negação, quando eu não acolho, quando eu não assumo o compromisso com Ele, mas ela sempre deixa um sinal nas nossas vidas. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Daqui a uns dias eu vou deixar o microfone lá nos estúdios, lá, que aqui no nosso estúdio tem um cantor, tocador, um rapaz todo cheio de talento. E na hora que vocês fecharem a música, vai ficar tudo resolvido. Pois domingos, rapaz, como é a história também, a sua história de vocação, como Deus conquistou o teu coração. Conta pra gente essa história bonita. Por trás de cada vocação tem a voz de Deus. Ele que inquieta o coração da gente. Pois é, padre, a gente sempre tem esse chamado de Deus, né, que arde o nosso coração para a vocação do sacerdócio. A história da minha vocação, né, quando eu descobri, eu estava morando aqui em Caxias, já tinha terminado o meu ensino médio. Eu nunca fui assim, desde criança eu ia para a igreja, mas eu ia porque minha mãe levava, mas eu nunca fui de estar prestando atenção. Até que certo tempo eu ingressei no grupo de jovens da comunidade e fui caminhando, fui conhecendo mais sobre Deus, sobre as coisas de Deus, e fui vendo que lá eu me sentia feliz, lá eu me sentia bem, né? Lá eu era uma pessoa mesmo feliz e aquela pessoa que eu queria ser. Mas, terminando o ensino médio, eu ainda não tinha tomado essa decisão de entrar no seminário, né, da vida religiosa. Então, eu passei para o vestibular de matemática aqui na UEMA. Então, eu vim para Caxias, né, um jovem, eu era muito novo, isso foi em 2017, mas sempre quando eu estava aqui em Caxias, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja no bairro onde eu estava morando, e sempre sentia esse chamado. Eu estava na universidade, mas eu via que ali ainda não era o meu lugar para estar, né? Eu percebia que a minha vida era para seguir outro caminho. Então, conversei com meus pais primeiro, né, e tudo mais, e decidi trancar a faculdade e conversar com o meu pároco, que no tempo era o padre Reginaldo, né, vigário aqui da paróquia São Benedito. Conversei com ele sobre a minha vocação, sobre esse chamado que foi crescendo e despertando cada vez mais, né, nos meus dias, né, de oração, de contemplação, de convivência com os meus irmãos. E com a bênção dele, ele me enviou para o seminário, né? Mas antes disso, né, eu acredito que eu sempre me recordo, no tempo do padre Ailton, que era meu pároco na época, ele me fez 3 convites para mim ser coroinha na paróquia. E dos 3 convites eu disse não para ele.
né? Aí a primeira vez quando ele me viu no seminário, ele disse assim: tu me negou 3 vezes, né? Mas aqui é onde tu está, não tem como fugir, não tem como escapar, né? E realmente, quando Deus chama, a gente pode às vezes caminhar por diversos caminhos, mas a gente sempre chega no caminho dele, né? Se Jesus nos quer como sacerdote para o seu povo, então é aqui que eu estou, é aqui que nós estamos para exercer, né, essa vocação. Muito obrigado, Domingos. E como você está aí já com o microfone em mãos, convido você a mandar um abraço para a sua comunidade. Aquilo que passa aqui na Rede Vida de Caxias termina chegando também em todas as comunidades, seja, né, pelas redes sociais, sobretudo pelo YouTube, mas também pelo Radiosnet, pela Rádio Vida, Radiosnet, onde é assistida não só aqui no Maranhão, mas também em algumas partes do mundo, as pessoas que acompanham a nossa Rádio Vida. Então pode mandar um abraço para os seus padres, né, que você citou aí, sua comunidade, fique à vontade. Já agradeço, Domingos, pela sua presença hoje aqui nos estúdios da TV Rede Vida. Então gostaria de mandar um abraço, né, para a minha primeira paixão, que é a minha comunidade de origem, São Raimundo Nonato, né, a minha paróquia, Divino Espírito Santo, e também ao pároco de Senador, Padre Rogério, uma pessoa iluminada por Deus, que me acompanha também, sempre está disposto a me ajudar no caminho da vocação. E também agradeço a cada paroquiano, né, da Paróquia Divino Espírito Santo pelas orações, né? O povo lá é muito devoto ao Divino Espírito Santo, é um povo que gosta de rezar bastante também pelas vocações da nossa Santa Igreja. Pois muito obrigado, e fica sempre assim o estúdio da nossa TV, seu programa, o Povo de Deus, para acolher todos esses que quiserem passar aqui alguma notícia da Igreja Diocese de Caxias. No futuro vocês, como padres, vão dar sempre notícias como vai estar a paróquia de vocês. Rodrigo, bem, suas palavras finais, fique à vontade. Então, padre, antes de qualquer coisa, a gente agradece, né, pela oportunidade. Como o Domingos falou, nós sabemos que o que nos sustenta é a oração, né? A nossa experiência pastoral, ela é uma experiência um pouco diferente, né? Nós somos 3 seminaristas que concluímos o processo formativo do discipulado, da filosofia, né? Fomos introduzidos a uma comunidade, né, chamada Vila Paraíso, aqui em Caxias, que tem, segundo o último censo, quase 9.000 habitantes, então é uma área muito grande, e que estamos caminhando com o povo de Deus de lá, né, tentando estruturar cada vez mais aquilo que já existia lá de estrutura de igreja católica. Estamos caminhando com o povo, mas nós necessitamos também da oração de cada um de vocês. Então deixo aqui o meu abraço, né, o meu carinho, a minha comunidade de origem, né, lá no povoado Centro do Salu, mas também a minha paróquia, né, que me enviou para o seminário Gonçalves Dias, ao pároco que me enviou, o Padre Luiz Carlos, mas hoje minha paróquia é de Graçaranha, né, uma cidade pequena, mas também de um povo muito bom e acolhedor, com o seu administrador paroquial, Frei Paulo Sérgio, né, muito conhecido também aqui pelo povo de Caxias. Então nós só temos a agradecer e contar sempre com a oração de cada um de vocês, né, porque é realmente aquilo que nos sustenta. Né, para finalizar, padre, meu agradecimento, só queria contar uma história que ela é rapidinho. De um dia eu cheguei numa comunidade pequena, um festejo, nunca vou esquecer disso, festejo de São Francisco de Assis. Terminou a celebração, eu estava celebrando, terminou a celebração, agradeci ao povo e já ia embora, saindo da igreja. E quando eu ia saindo pelo corredor central da igreja, uma senhora empareia comigo, né, agradece pela celebração, deseja que eu vá em paz. E eu gosto de brincadeira, eu fui e disse, irmãzinha, quando a senhora for rezar pela senhora e pelos seus parentes, pelos seus filhos, lembra de rezar também pelos padres, lembra de rezar pelos seminaristas, que a gente precisa de oração. Reza por mim, mas não reza qualquer coisa não, reza um terço. Ela olhou para minha cara assim, ela baixinha, eu um pouco alta, ela olhou assim para mim e disse assim, meu filho, um terço é grande demais. Se minha irmã reza mesmo a Ave Maria que serve, o que não serve é nada.
para dizer que as orações do povo é o que nos sustenta, né? É o que nos mantém de pé cada vez mais para que a gente possa continuar realmente. Como o padre disse no início dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista, nós fomos tirados um dia da nossa comunidade, né, colocados lá dentro do seminário, que é uma realidade micro, né, e depois vamos voltar de novo como párocos, né, como irmãos, só que em um grau diferente de ordem, digamos assim, né, como padres ou como párocos, né, mas a nossa caminhada de igreja sempre continua, né, então a gente conta sempre com carinho e com a oração de cada um, e a gente agradece, viu, padre? Agradece de coração. A vocês também, os padres da nossa diocese, que também nos apoiam muito, estão sempre do nosso lado. Muito obrigado pela sua presença aqui também. Rafael, filho de Caxias, fique à vontade, a sua palavra final. E sabemos da sua paixão pelos grupos pastorais da nossa paróquia. Fique à vontade. Eu queria, antes de tudo, assim, agradecer a Deus, porque nessa experiência pastoral que nós estamos vivenciando aqui em Caxias, é algo que não é tão muito comum acontecer com os seminaristas. Eu fui agraciado por Deus para fazer essa experiência pastoral na minha cidade, de Caxias. Agradeço imensamente a Deus, a pessoa do nosso bispo também, e estender a minha satisfação também a todas aquelas pessoas que, de certa forma, contribuem para a nossa caminhada vocacional. E eu posso dizer que duas pessoas marcaram e marcam a minha vida vocacional. A primeira pessoa é a irmã Nilda, que sempre me acompanhou desde os primeiros passos que eu fui dando, discernimento vocacional, que atualmente ela está fazendo a experiência pastoral na Itália. Acho que vai viver 1 ano lá, fazendo essa experiência pastoral. E o meu querido padre Ribamar, né, que está aqui presente, uma pessoa que eu gosto muito. E lá mesmo no seminário os meninos sabem, conhecem e sentem esse amor, esse carinho que eu tenho por ele, né? Porque além de meu pároco, eu tenho uma consideração assim como um filho dele, né? Eu gosto muito dele, ele sabe disso. E agradeço também a Deus pela minha comunidade de origem, Santo Expedito, as pessoas de lá que sempre acreditaram, confiaram na minha vocação, que estão comigo, né, nesse processo formativo. Quero também pedir as vossas orações, não só por nós 3, mas também por todos os outros seminaristas que estão em São Luís, né? A nossa casa aqui é uma extensão lá de São Luís, que também estão voltando agora para suas casas, seus lares de férias, mas também por aqueles que estão em BH, Minas Gerais. Temos também 2 seminaristas no Rio de Janeiro, o Julian e o Cildo, que é da casa. Pedir a Deus, a proteção de Nossa Senhora, que continue a nos acompanhar e nos fortalecer nessa caminhada de fé, nesse período de discernimento vocacional que nós estamos aqui fazendo em Caxias, na Vila Paraíso. E, Rafael, a recíproca é verdadeira sempre, não somente eu, mas toda a nossa paróquia tem uma grande admiração por você. A gente olhava, ei, aquele jovenzinho santo que Deus chamou para o seminário e vai ser realmente um grande padre. Toda vocação é uma grande experiência de amor com Deus. E você pôde hoje no nosso programa O Povo de Deus ver um pouco da vida, da história desses seminaristas. Também recorde que você em casa, mesmo você com outra vocação, talvez uma vocação familiar, uma outra que Deus lhe inspirou o coração, também a sua história de amor com Deus. Rezemos uns pelos outros, paz e bem. Que o Senhor vos abençoe, abençoe nossos seminaristas. Obrigado pela presença de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.